Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde e se cuidando, que é o mais importante. Bom, na nossa videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 10 do nosso livro, Movimentos e Fases da Lua, lá na página 136. Essa videoaula ela não vai se alongar muito, porque eu também estou colocando em anexo no material um videozinho falando sobre as fases da Lua, bem didático e ilustrativo para vocês, tá? Então eu vou falar as partes mais importantes, como a gente tem feito nessas aulas, né, para vocês poderem sublinhar e dar algumas curiosidades, e o restante vocês depois assistam o vídeo que eu vou colocar em anexo junto com o material dessa aula, combinado? Então vamos lá. O nosso livro, ele vai começar falando lá na página 138 sobre os satélites. Por que, quinto ano? Como todos nós já sabemos, a Lua é o satélite artificial da Terra. E o que são satélites? Tá escrito aí, ó, na primeira linha. Os satélites são objetos que giram em torno de um planeta. Lendo essa frase, a gente já consegue entender que a Lua, ela gira em torno da Terra, né? Então, esse movimento que a Lua, ela vai fazendo, né, em torno da Terra, influencia em várias coisas na nossa vida. E nós vamos ver algumas dessas coisas no decorrer do capítulo 10. A primeira coisa que a Lua ela vai influenciar na Terra é na gravidade, a força gravitacional. E aí, tá no segundo parágrafo, sublinhem aí. Todos os corpos presentes na Terra são atraídos para o seu centro, o que impede dos objetos e dos seres vivos flutuarem. Lembra que eu brinquei com vocês na nossa live de ontem que para subir a escada é difícil, mas para descer a gravidade ajuda? Então, é isso. O centro da Terra ele tem uma força que nos faz nos firmar no solo, né, sobre uma superfície. Sem essa força, nós flutuaríamos por aí, né? Isso acontece em função da atração gravitacional. Isso é importante e a gente precisa sublinhar essa parte, tá? Então, gente, pra gente poder entender melhor, a Lua ela vai girar em volta da Terra por conta dessa força que vai atrair ela pra Terra. Deu pra entender? Deu, né? Não é difícil. E aí, lá na página 139, vai estar escrito assim, ó, no segundo parágrafo, lá no finalzinho. Eu achei essa frase bem interessante, sublinhem aí. Ou seja, a gravidade pode ser considerada a corda, entre aspas, invisível que segura a Lua. O que faz a Lua orbitar, girar ao redor da Terra é a força gravitacional. Se não existisse a força gravitacional na Terra, a Lua ela não giraria em torno da Terra, tá? Ela não seria o satélite natural da Terra. Continuando, na página 140, a gente vai falar sobre a Lua, a gravidade e as marés. Vocês já ouviram falar, na verdade vocês já perceberam que quando a gente vai pra praia assim bem de tardezinha e a Lua ela começa a aparecer, né, no céu, a maré da praia começa a subir e aí a gente tem que levantar e catar as coisas correndo e indo mais pra cima porque a água tá subindo. As marés, né, das praias, elas são influenciadas pela Lua. E aí nós vamos sublinhar no terceiro parágrafo da página 140, aonde está falando sobre isso. Ó, as marés ocorrem por conta da gravidade. Ao mesmo tempo que a Terra atrai a Lua
a Lua também atrai a Terra. Assim, grandes volumes de água também são atraídos pela Lua. Como a Terra está sob a ação gravitacional do Sol, pode-se afirmar que ele também participa da formação das marés. Então, gente, da mesma forma que a Lua atrai a Terra também vai atrair a Lua. A força gravitacional, ela funciona dos dois lados, tá? Das duas formas. A Lua com a Terra e a Terra com a Lua. Sublinhe esse parágrafo que ele é bem interessante, tá? Aí, na página 140, vai falar sobre a superfície da Lua. A Lua, gente, ela tem a superfície composta por crateras, por buracos, né? E esses buracos, eles fazem a Lua ter, assim, um formato parecido com o de um queijo, né? Que a gente fala, que é cheio de buraquinhos. A Lua, ela não é um satélite muito pequeno. Na verdade, nosso livro vai falar pra gente, lá no terceiro parágrafo da página 141, que a Terra é 3,6 vezes maior que a Lua. Não é muita coisa maior. Só que a gente, quando vê a Lua da Terra, né, a gente vê a Lua bem pequena no céu. E por que, gente, que isso acontece? O nosso livro também vai nos explicar. Lá no quarto parágrafo. Mas por que a Lua parece tão pequena à vista da Terra? Quando observamos um avião, o livro vai explicar, ele parece pequeno, mas sabemos que ele é grande a ponto de comportar muitas pessoas. Da mesma forma, a Lua parece ser menor do que ela realmente é em função da distância em relação à Terra. Nós vemos a Terra bem pequena lá no céu porque a gente está muito distante dela. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vai tendo a dimensão do tamanho da Lua, tá? E aí, gente, a partir da página 142, o nosso livro ele vai falar dos movimentos da Lua, das fases da Lua, na verdade, né? Ele vai falar que a Lua ela faz um movimento de rotação, que é o movimento que ela gira em torno dela mesma. E aí, esse movimento de rotação, ele permite acontecer as fases da Lua com o auxílio do Sol. E no videozinho que eu vou colocar em anexo, vocês vão conseguir perceber muito bem isso. Também tem umas fotos bem ilustrativas no nosso livro. E aí, gente, o livro vai falar que a Lua ela tem 4 fases. A Lua nova, crescente, cheia e minguante. No vídeo que eu vou colocar em anexo para vocês vão poder observar melhor como ocorre cada uma dessas fases e as características dessas fases. Tá bom, quinto ano? Eu também vou colocar no plural as páginas do livro que vocês vão ter que fazer. Façam e qualquer dúvida a gente tira na aula de sexta-feira. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.